Agora, Leandro, enquanto a vacinação não atingiu aí nem 10% da população brasileira, você fala das ofensas do Bolsonaro, mas nessa manhã ele voltou a atacar os brasileiros lá em Brasília, que respeitam aí, que estão respeitando até o momento as medidas de isolamento social para conter a disseminação da Covid-19. Ele chamou os brasileiros que estão aí ficando em casa, Pois é. respeitando essas medidas de isolamento de idiotas. E a gente lembra que também no final de semana ele voltou a participar aí de atos de aglomeração na Praça dos Três Poderes. Como é que você vê essa postura, esse desrespeito vindo de um presidente da República num momento como esse? Continua altíssimos, né? A nossa média móvel de mortes. O Brasil ainda sofre muito com as consequências da pandemia do coronavírus, sofre muito com o próprio vírus. Como é que você vê um presidente agindo tendo essas atitudes nesse momento, Leandro? Se não me surpreende mais, não surpreende mais ninguém, absolutamente, esse comportamento do Bolsonaro. É um comportamento de um psicopata, de um homem doente, que tem transtornos mentais e de caráter muito grave. Ele é um sujeito amoral, que não tem nenhuma empatia pelas pessoas que sofrem. Bom, o ídolo dele é um torturador. 57 milhões de pessoas, num certo momento da vida da história brasileira, votaram conscientemente em um homem que adora um torturador, que idolatra um torturador chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra, um oficial do Exército Brasileiro, que enfiava ratos nas vaginas das mulheres que ele torturava. No dia seguinte, essas mulheres torturadas eram colocadas numa sala e recebiam as filhas do torturador, as filhas do coronel Brilhante Ustra. Ele botava as próprias filhas para brincar com as mulheres que eles tinham violentado, estuprado, enfiado ratos na vagina na noite anterior, para ver qual seria a reação deles. Era um sádico no seu sentido mais doentio e absoluto. Esse homem é o ídolo do presidente da República do Brasil e dos seus 4 filhos retardados. O que você pode esperar desse cara? O que se pode esperar de um sujeito como esse, que não seja a doença, que não seja o transtorno, que não seja a excitação com a morte, que não seja sadismo? O que você pode esperar? Porque, além de tudo, são incompetentes completos. É um governo de total incompetência em todas as áreas. Não há nenhum único projeto em andamento na República do Brasil. Nada, não há um projeto de desenvolvimento, não há um projeto econômico, não há um projeto de educação, cultural, não há nada. Só grito, xingamento, berro, insulto e aquela boca podre do Bolsonaro, daquele esgoto permanente dele e dos seus filhos, que foram criados certamente num ambiente absolutamente de assédio, de desarmonia, de violência, porque se tornaram seres humanos tão execráveis como o pai. Poucas vezes você consegue ver filhos que sejam excrementos exatamente como é o pai. Significa que eles devem ter sido criados num ambiente de incrível violência física, verbal e de baixa moralidade, para terem se tornado isso. E esses caras estão comandando uma nação, a nação mais importante da América Latina, um dos maiores países do mundo. Esses caras têm que ser tirados e depois colocados numa vala e trancados para sempre, né? Para que as futuras gerações consigam pelo menos entender e não repetir o que aconteceu no Brasil em 2018 na AMA. Difícil esperar alguma coisa dele e também de integrantes do governo dele, não, Leandro? Porque a gente vê essa boiada do ministro Ricardo Salles aí a todo vapor, essas invasões de garimpeiros, esses ataques de garimpeiros, os indígenas e Yanomamis, eles estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda, ajuda para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para todas as forças de segurança do nosso país. Como é que você tem acompanhado esse momento difícil que os indígenas estão passando no nosso país também, Leandro? Acho que o Leandro caiu de novo, é isso? A internet dele tem uma oscilação, né? Sempre, mas a gente vai tentar aqui restabelecer a conexão do Leandro Fortes, do jornalista, para ele voltar aqui para comentar a situação dos garimpeiros. Enquanto isso, eu vou dar uns recadinhos para vocês, vou ler os comentários aqui também do YouTube, das pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu só abrir aqui, eu vou mandar um forte abraço, só um pouquinho que eu estou abrindo. Para as pessoas que estão nos assistindo, o Robson Richer, ele é membro já
da TVT aqui, há um mês mais ou menos, se tornou membro da TVT. Muito obrigada pela sua colaboração. Você também que quer participar aqui, virar membro da TVT, colabore com o nosso trabalho, com o nosso jornalismo, com R$ 7,99 por mês, uma quantia mínima, pequena, mas que ajuda a gente aqui a manter esse projeto de comunicação democrática. Faça igual o Robson Richeren, que acabou, né, de se tornar membro, tem pouco tempo aqui com a gente, só um pouquinho. A gente também manda um abraço para o Fernando Gregório da Silva, para a Silva Helena Tomás. Parece que nós já temos o Leandro Fortes aqui com a gente novamente. É isso, Leandro? Você já consegue me ouvir? Consigo. Esse pacote que eu tenho de internet aqui em Brasília, aqui onde eu moro, parece que tá no contrato que eu tenho que cair pelo menos uma vez por live, porque toda live que eu participo agora, pelo menos uma vez, esse diabo desse sinal cai. Mas enfim, é o que acontece, né? Mas enfim, a gente estava comentando sobre a equipe do Bolsonaro. Você também não tem que se esperar nada da equipe do Bolsonaro. A equipe é um reflexo do que é o presidente da República. É um bando de dementes, pessoas assim, pessoas que você não imaginava, eu, por exemplo, não imaginava que existissem. Parecem caricaturas retiradas de um filme de terror, de classe B, C, D. Né? Assim, você pega uma mulher como essa da Maria Alves, da onde tiraram isso? Assim, como é que se produziu isso? Né? Que tipo de mundo produz uma mulher com aquele nível de ignorância, de demência, de irracionalidade? Esse Ernesto Araújo, o cara é um diplomata. Como é que acharam um diplomata dessa baixa qualidade? O Paulo Guedes... Leandro, inclusive, antes da sua conexão cair aqui, eu havia me perguntado a você sobre essa boiada do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu comentava sobre essa situação dos garimpeiros ali invadindo, atacando os indígenas Yanomami, do socorro, do pedido de socorro que eles têm feito, Mataram duas da Polícia crianças. Federal. Exatamente isso, Leandro. Eu queria que você desse aí a sua análise sobre esses acontecimentos com os Yanomami. Essa coisa está me machucando. Assim, eu, como quase todo mundo que tem filhos, né? Assim, duas crianças na mão de 1 ano, segundo, foram afogadas. Assim, gente, tem crianças. É porque assim, a classe média brasileira, a mídia brasileira, enxerga os índios como se fossem aliens. E poucos se interessam com o destino que eles têm. São brasileiros, são seres humanos. Duas criancinhas, gente. Se você não é capaz de ter a sua alma triturada, o seu coração triturado, ao saber que 2 criancinhas foram afogadas no rio porque os garimpeiros atacaram com tiros, com bomba de gás lacrimogêneo, você imagina o pânico desses menininhos? Até caírem na água e morrerem afogados? Cadê o governo desse país? Cadê a Polícia Federal? Para que serve o Exército? Para produzir cloroquina? Tinha que entrar lá e afogar esses garimpeiros, um por um. E esses caras estão crescendo porque eles têm... Esse é o governo deles. Esse é o governo dos garimpeiros, dos madeireiros, dos destruidores, dos estupradores, dos assassinos. Cada vez que aparece um desgraçado, ele é bolsonarista. Pega esse vereador, doutor Jairinho, no Rio de Janeiro, que espancou um menininho de 4 anos até a morte. O que ele é? Bolsonarista. Essa gente doente está representada. Nós somos uma nação doente. E a gente tem que se curar. A primeira coisa é se livrar desse doente que inspira outros doentes como ele. E agora, cadê? A Polícia Federal tá indo atrás de quê? Do Toffoli. Vai lá atrás desses garimpeiros, prender esses caras, descobrir quem matou essas crianças. É uma loucura. Esse governo brasileiro só apoia desgraça. Está apoiando Israel, que já matou 58 crianças palestinas. 58 crianças. Esse governo fascista, sionista, de extrema-direita, de Israel, matou 58 crianças. Explodiu um prédio na AMA para impedir a cobertura da guerra pela Al Jazeera. Explodiu um prédio de 13 andares. E o mundo olha isso como se fosse uma coisa normal.
É a barbárie absoluta. E nós, no Brasil, o governo brasileiro está do lado da barbárie. Essa é a questão.